Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo, está começando o Desperta SL de hoje, sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Sextou no ano, né? Sextou na sexta-feira e sextou no ano também, começando dezembro. O espírito natalino já está no ar. Eu não sei na cidade onde vocês moram, mas na cidade onde eu moro, o espírito natalino está no ar. As pessoas estão completamente ensandecidas no trânsito, na rua, no shopping, né? Tá todo mundo com aquele espírito gostoso de dezembro, né? Todo mundo correndo para terminar o ano. Muito bom dia para quem já está chegando por aí. Estamos fazendo o programa hoje de modo remoto, porque eu vim para um evento muito importante em Porto Alegre, que é ver o Grêmio. O Grêmio finalmente está na Libertadores da América, venceu o jogo contra o Goiás ontem, primeiro tempo horrível do Grêmio, né? Mas o Grêmio desse ano é isso aí mesmo, né? Então, parabéns para mim, né? Que fui lá dar sorte pro Grêmio e o Grêmio está na Libertadores da América. Muito bom dia para quem já está chegando por aí no nosso chat, vai deixando o seu like. Se você não assina o nosso canal, assine o nosso canal, claro. Clique no sininho para ser avisado quando estivermos online e, principalmente, quem puder, a esta hora da manhã, compartilhe o nosso programa, né? Que é importante. Então, se você puder, clica aí no link de compartilhar e mande o link do programa para as pessoas que você gosta, que você ama, que você admira e também, claro, para o seu tio Bolsominion. Por que não irritar um Bolsominion numa sexta-feira, né? Manda o link, mas não responda, tá bom? Não responda porque pode dar problema, né? Bom dia também para o pessoal que nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, TV Quirimurê na Bahia, Salvador e Grande Salvador, duas redes de TV aberta que fazem parte da nossa grande rede Desperta aqui pelas manhãs, e também, claro, para o pessoal da Rádio Brasil Atual, que é rádio, bom e velho radinho também em São Paulo e Grande São Paulo, e também bom dia para o pessoal da Rádio Heliópolis, nossos novos parceiros aqui, né? Então, agora, este programa está sendo transmitido, atenção, a grande rede Desperta é isso aqui, ó. Estamos ao vivo na Twitch, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, em vários canais, YouTube do Eduardo Moreira, YouTube do ICL Notícias, YouTube do Leandro Demori, YouTube da Rádio Brasil Atual, YouTube da TVT, e estamos ao vivo em dois canais de televisão aberta, TVT e TV Quirimurê, São Paulo e Bahia, e também em duas emissoras de rádio em São Paulo, Rádio Brasil Atual e também Rádio Heliópolis, tá bom? Então você pode nos acompanhar em qualquer um desses canais. Beleza, gente? Ó, deixa eu ver onde é que vocês estão vendo o programa de hoje, né? Eu estou viajando, fica mais fácil de olhar o chat aqui. Bom dia para o pessoal de Jaguaruna, Santa Catarina, Alfenas, Minas Gerais, Porto Alegre, João Pessoa, Rodeio, Santa Catarina, Amparo, São Paulo, BH, Mogi das Cruzes, Recife. Onde mais? Onde mais? Araxá, bom dia de Belo Horizonte, Trancoso, Extremo Sul Baiano, Orlando House está em Trancoso neste momento. Mais gente do Recife aqui, São José do Rio Preto, Dias Dávila na Bahia também. Bom dia de Belém, no Pará, Nova Friburgo, Caxambu, Serra, Espírito Santo. Saudações tricolores, diz a Maria Luísa Caras Chavarria. Saudações tricolores. Bom dia de Maringá, bom dia de Petrolina. Onde mais? Onde mais? Recife, bastante gente do Recife hoje aqui, né? Chico Sá deve estar nos acompanhando também, queridíssimo Chico Sá. Onde mais? Londrina, Salvador, Florianópolis, São José, Santa Catarina, Melbourne, Austrália. O Dalmo Piano está lá em Melbourne neste exato momento. Bom dia de Oliveira, Minas Gerais, São Paulo, capital. São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, Dias Dávila na Bahia, já li, eu acho, né? São Mateus do Sul, Paraná, Osasco, São Paulo, Manchester, Júlio Catelli está em Manchester, no Reino Unido, Santa Luz na Bahia, Itaperuna, Rio de Janeiro e Juazeiro do Norte, e mais uma aqui, Paraisópolis, sul de Minas. Muito bem. Monsenhor Paulo, olha, essa eu não conhecia, muita gente de Minas nos acompanhando hoje, né? Bom dia de Monsenhor Paulo, Minas Gerais. Muito bem, gente. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. O programa tá com bastante coisa hoje, né? Estamos na iminência, né? Na verdade, eu vou acompanhar com vocês aqui, porque há uma iminência do desabamento da tal da mina da Braskem, né? Que é um problema que vem se arrastando há anos, né? Gravíssimo, e havia uma previsão de que essa mina poderia desabar hoje pela manhã, no horário do programa, tá? Entre 6 e 7 horas da manhã. Ainda não temos notícias sobre isso, a gente vai monitorar, claro, vai acompanhar
para ver se alguma coisa de mais grave acontece ainda hoje pela manhã, tá bom? Fiquem aí que eu já vou explicar o que está acontecendo por lá. Ó, gente, no dia 17 de dezembro, o ICL vai apresentar mais um dos seus fantásticos webinários, tá bom? Vai ser com o Eduardo Marinho, que é um artista de rua, filósofo, um cara que vem circulando pelas redes sociais há muitos anos. Eu tenho certeza que vocês já viram vídeos, né, do Eduardo. Ele é um cara que decidiu morar na rua durante muito tempo da vida dele para tentar entender a filosofia das ruas de fato, né? As mazelas do cotidiano e tentar conectar isso com a filosofia. Eu até falei ontem aqui, o nome do webinário é A Indignação como Filosofia de Vida. Eu até falei ontem aqui que o Eduardo Marinho, ele tem umas falas, a gente separou umas falas dele, a gente vai mostrar na semana que vem aqui, né? Uns cortes de programas de entrevista que ele participou. Tem coisas que ele fala que é aquele momento em que você está tentando montar um quebra-cabeça na sua cabeça, sabe? E aí o Eduardo Marinho é o cara que fala uma coisa que parece que é aquela pecinha que faltava, que desbloqueia um monte de conexões cerebrais nas pessoas, né? Pelo menos é o que eu sinto assim em relação a ele, né? Eu fiz até esse comentário ontem aqui e muita gente postou nas redes sociais, fizeram até uma frasezinha, um cardzinho com a frase sobre o que eu falei ontem aqui. Mas é mesmo isso, né? Você tá lá perdendo tempo na internet e às vezes aparece uma coisa legal e aparece um vídeo do Eduardo Marinho. E aí o cara fala uma coisa e você fica, perdão, você fica, parece que dá aquele, né, aquele estralo assim, sabe? Cara, é isso que faltava, né? Às vezes a gente tem um problema filosófico na nossa vida, como vários problemas na nossa vida, mesmo que a gente não os chame assim, né? E não os identifique como questões filosóficas, mas às vezes de fato são questões filosóficas, né? Fazer isso ou não fazer isso, fazer deste jeito ou fazer daquele outro jeito, né? E aí você ouve alguém falando alguma coisa e parece que encaixa aquela pecinha que estava faltando no seu raciocínio. O Eduardo Marinho é um cara que tem muito esse poder. Aí vocês vão ver, na semana que vem a gente vai mostrar uns cortes dele aqui, de falas dele que tem circulando pela internet já há uns bons anos, e eu tenho certeza que a maioria de vocês vai lembrar de já ter visto ele circulando aí pela timeline de vocês. Aí, no dia 17 de dezembro, a gente vai fazer um webinário, essas nossas super aulas abertas, né, do ICL, que só o ICL tem, né, ao vivo, exclusivo e grátis. Então, assim, 17 de dezembro, 8 horas da noite, tá bom? Vai ter o webinário com o Eduardo Marinho, A Indignação como Filosofia de Vida. É de graça, é ao vivo e é exclusivo. Então, assim, não é que o ICL vai lá e junta um monte de vídeo que já tem por aí do Eduardo Marinho. Não. Ele vai dar uma aula pra gente de modo exclusivo. Pra gente, eu digo para nós todos, né? Para vocês também, tá bom? De graça e ao vivo. Geralmente essas aulas não tem replay, tá, gente? Então aconteceu no dia ali, acabou, tá? Então, olha só, o que é que tem que fazer para participar? Vocês vão receber o link por e-mail. Então, inscreva-se agora para não perder a chance de participar. É o último webinário do ano do ICL, tá bom? icl.com.br/desperta. icl.com.br/desperta para você fazer a inscrição e poder participar da aula. 17 de dezembro, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Só o ICL, né, gente? Semana que vem a gente mostra mais. A gente mostra alguns vídeos do Eduardo Marinho. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar quem ele é e vão se apaixonar pela aula, tenho certeza absoluta, tá bom? Muito bem, dado o recado, então, ó, bora lá, que a gente tem bastante coisa para falar no programa hoje aqui, ó. Muito bem, vamos começar lá com o jornal O Globo. O Brasil assume presidência do G20 com fome e desigualdade no topo da agenda. O Brasil assume hoje pela primeira vez a presidência rotativa do G20, o grupo das principais economias do planeta, e mais a União Europeia e a União Africana, criado em 1999 após a crise financeira asiática. Tá estranha essa frase aqui, né? Grupo das principais economias do planeta e mais a União Europeia e a União Africana. Tá esquisito. Mas é o G20, tá? Todo mundo sabe o que é o G20. Com o mandato de um ano, o objetivo do país, do Brasil, no caso, é promover 3 bandeiras centrais: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, desenvolvimento sustentável e reforma de governança global. O presidente Lula deu orientações claras aos diplomatas à frente da organização das 130 reuniões que serão realizadas nas 5 regiões do país a partir de dezembro. O Brasil, como anfitrião,
deve apresentar projetos concretos com efeitos práticos na vida das pessoas. Uma das iniciativas já prontas é a proposta de lançar uma aliança global contra a fome. Na visão do Brasil, a fome deve estar no centro da agenda internacional e deveria causar indignação, como disse o presidente Lula, diz o embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros e representante nas reuniões do Brasil, né, no G20. Atualmente, Lírio, 750 milhões de pessoas sofrem com fome crônica no mundo e 2 bilhões têm acesso irregular a alimentos. O governo brasileiro quer ir muito além das declarações que requerem consenso de boa vontade. Lula espera encerrar a presidência brasileira no encontro presidencial de 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio, com um legado à vida real das pessoas, frisa Lírio. O Brasil também espera que seja iniciada uma nova etapa de trabalho e convivência nos organismos multilaterais, no qual os países do sul global tenham mais peso e, paralelamente, recebam mais ajuda financeira para implementar programas sociais e alcançar objetivos traçados. Não basta ter doadores, acrescentou o Sherpa brasileiro, né, o Lírio. É preciso desenhar programas sociais eficientes. O governo brasileiro tem como eixos centrais a redução das desigualdades, a mobilização contra a mudança climática e a transição energética dos países, afirmou o embaixador. A agenda de trabalho que será liderada pelo Brasil durante o próximo ano inclui ainda novidades como uma reunião ministerial sobre empoderamento feminino. A reforma da governança global é outro dos temas centrais da presidência brasileira, que busca reforçar a ONU, né, as Nações Unidas, e torná-las mais eficientes, basicamente dar mais representatividade para a ONU, né, que hoje temos aí um Conselho de Segurança, onde meia dúzia de países manda, né? Vimos o que aconteceu em Gaza. O G20 ganhou importância pela dificuldade de ação de outras organizações, deve ser palco para promover, por exemplo, uma reforma na ONU. As organizações multilaterais, como declarou o presidente Lula, não estão adequadas do ponto de vista da capacidade de representação de ação. Sem uma ONU forte, é mais difícil alcançar a paz, afirma o embaixador. Muito bem. Petrobras vai ao CAD para renegociar acordo de governo Bolsonaro que obriga a vender refinarias. A Petrobras está recorrendo ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o regulador da concorrência no país, para renegociar o acordo que obriga a companhia a vender refinarias que representam metade da capacidade de refino do país. Isso aqui, gente, olha, tem tanta coisa que poderia ter acontecido com o governo Bolsonaro 2. Agora, eu sinceramente acho que o que ia acontecer com a Petrobras está entre as piores coisas. Piores coisas. As reuniões entre a Petrobras e o CAD tiveram início em maio. Segundo fontes, a ideia é trabalhar para cancelar os termos atuais. A estratégia da Petrobras é conseguir um aditivo ao acordo, já que o governo Lula não vai vender as refinarias. É transformar o termo no ajuste de trabalho conjunto para que o CAD verifique se estamos cumprindo nossa política comercial com base nas vantagens competitivas sem perder dinheiro. Com isso, a estatal planeja um revés nesse direcionamento e negocia com o Mubadala a recompra de um percentual da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para voltar a operar a unidade, afirmam fontes. O Mubadala comprou a refinaria da Petrobras em março por 1,65 bilhão de dólares, março de 2021, né? Além disso, nessa semana, a Petrobras anunciou o cancelamento da venda da refinaria Lubnor, no Ceará. Junto ao CAD, a estatal vai questionar ainda as bases sobre as quais foram construídos o acordo com a antiga administração da companhia. Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras, já fez diversas críticas à venda de refinarias. Bom, olha aqui, duas coisas importantes aqui. Três coisas importantes. Primeiro, há muita gente, jornalistas, especialistas da área, que falam que a atuação do CAD durante o governo Bolsonaro em relação à Petrobras, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, foi no mínimo esquisita. Então, eu sugiro aqui, modestamente, que se investigue de algum modo também a atuação barra, talvez, parceria do CAD com o governo Bolsonaro, né? Por quê? Porque o CAD permitiu que a Petrobras vendesse vários ativos que, na prática, não poderiam ser vendidos. Transformou ativos em subsidiárias, né?
fez uma série de movimentos a Petrobras ali e o CAD autorizou que isso fosse feito. Então, primeiro, isso é a primeira coisa. Segundo, o exemplo da refinaria Landulfo Alves é o mais gritante. Por quê? Nós vimos, já dei a notícia aqui, inclusive no Desperta. O combustível nas regiões onde essa empresa privada, que é esse fundo dos Emirados Árabes, opera, comprando a refinaria Landulfo Alves, que é a primeira refinaria construída pela Petrobras no Brasil, o combustível é mais caro lá. Mais caro. Por que é mais caro? Ora, porque essa empresa visa absolutamente e só o lucro. É lógico. É óbvio. Ela não é controlada pelo Estado, que pode eventualmente, em algum momento, sacrificar um pouco o faturamento da Petrobras, sem comprometer a empresa nem nada. Aliás, as ações da Petrobras esse ano estão batendo recorde, né? O Brasil que ia virar a Argentina em 6 meses e a Venezuela em 1 ano, não virou. E o Brasil o PT que ia quebrar a Petrobras, né? Tá aí. As ações da Petrobras não estão só subindo. Aliás, a Bolsa está só subindo. Melhor resultado da Bolsa em 3 anos. O dólar está abaixo de 4,80, né? Bateu ontem. Então, assim, é impossível, não pode mexer no lucro da Petrobras. Pode sim, claro que pode. Tá aí, ó. E o mercado está aceitando isso e está comprando Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa gigantesca e extremamente boa para renegociar na Bolsa. Né? É claro que esperamos que o governo não cometa loucuras, é lógico. Agora, quando ela é estatal, ela pode sacrificar um pouco do lucro para os acionistas, que durante o governo Bolsonaro bateu recorde no mundo. No mundo. A Petrobras foi a refinaria, foi a petroleira que mais pagou dividendos, lucros e dividendos para os acionistas no mundo. Esse dinheiro poderia ir para algum outro lugar, né? Por exemplo, se reduzisse esse pagamento, poderia investir em pesquisa para a transição energética, por exemplo. Ou poderia ter segurado o preço do combustível e não feito equiparação com o dólar, que foi o que o governo Bolsonaro fez, e ter feito a gente pagar menos o combustível na bomba, por exemplo. Não, mas eles preferiram colocar o dinheiro no bolso dos mega investidores, né? O investidor não é o sardinha lá que fica comprando no home broker a ação da Petrobras, tá, gente? A gente está falando de mega fundos. A imensa maioria dos sócios da Petrobras hoje, que tem grandes porções de ações da Petrobras, são inclusive estrangeiros, tá? Então esse dinheiro, para início de conversa, não fica nem no Brasil. Então, sim, toda vez que você abasteceu o carro no governo Bolsonaro, você botou dinheiro no bolso de alguém que nesse exato momento está hospedado no hotel mais caro de Dubai, ou de Paris, ou de Londres, tá? Pra você saber. Você pode gostar disso, né? Problema seu, mas para você saber onde é que foi parar seu dinheiro, né? Então, importante o movimento da Petrobras. Vamos ver como é que o CAD vai reagir em relação a isso, né? O cara que ia comprar essa semana, a Lubnor, que é uma empresa, né, da Petrobras também, uma indústria que faz asfalto, né? Falou que ficou muito chateado e que vai tirar o dinheiro dele do Brasil. Bom, se for por falta de tchau, né? E como diz o Edu Moreira ontem, né? Eu duvido que vai tirar o dinheiro do Brasil também. Não tem lugar mais bom no Brasil pra gente ter um monte de dinheiro do que essa gente aí, né? Daqui a pouco ele acha uma outra coisa aí para conseguir e pronto. Bota o dinheiro dele a 10%, 11% em título da dívida do Brasil e tá resolvido, né? Então vamos lá, eu vou acompanhar esse caso, que é um caso que me interessa bastante, tá bom, gente? Brasil amplia a presença de militares na fronteira com a Guiana e com a Venezuela. A intenção da Venezuela de anexar 2/3 do território da Guiana instalou um clima de alta tensão na região e levou o Brasil a ampliar sua presença militar na fronteira. O exército mandou para Pacaraima e Roraima mais de 60 militares. Eles vão se juntar aos 70 que mantêm vigilância na fronteira com a Venezuela. O motivo é a retomada de uma antiga disputa territorial da Venezuela com a Guiana. Com o apoio da Assembleia Nacional, controlada por ele, o presidente Nicolás Maduro marcou um referendo para este domingo, dia 3. Os venezuelanos vão decidir se apoiam a incorporação ao país da região de Essequibo, que fica no país vizinho, a Guiana. Essequibo tem 160 mil metros quadrados e corresponde a 70% do território da Guiana, uma antiga colônia britânica. A área é maior do que a Inglaterra.
vocês terem uma ideia. Tem um mapa aqui, ó, para quem está acompanhando a gente por vídeo, né? Aqui em azul está a Venezuela, né? E aqui está todo o território atual da Guiana. Caso essa região for anexada, de fato, a Guiana vai ficar com, né, menos aqui, ó, 2/3, 1/3 do seu território, né? Essa área aqui, ó, que a gente está vendo em amarelo, segundo a reportagem do Jornal Nacional, né, que fez o cálculo, é maior do que a Inglaterra. A gente olha às vezes a Guiana no mapa e parece uma coisa pequenininha, né? É porque o Brasil é muito grande, né? Mas você olha no mapa, a Guiana é um negócio pequenininho, tudo bem, a Venezuela vai anexar ali um negocinho, não, é um território gigantesco, né? Esse Equibo, que faz fronteira com Roraima, abriga cerca de 125 mil habitantes, 1/3 da população do país. A área é quase toda de floresta, rica em petróleo, ouro, cobre e diamante. Esse, obviamente, é o motivo da disputa, né? Ela abarca também quase 300 quilômetros de costa. Foi no litoral de Essequibo que empresas multinacionais descobriram em 2015 reservas de petróleo estimadas em 11 bilhões de barris. A disputa pelo território tem quase 200 anos. Em 1811, a Venezuela se declarou independente da Espanha. Segundo os venezuelanos, Essequibo era parte da Capitania Geral da Venezuela e passou a fazer parte do novo país. Em 1814, a Holanda cedeu formalmente aos britânicos o controle da área que viria a ser a Guiana Inglesa, mas o acordo não definia a fronteira ocidental, ou seja, a fronteira com a Venezuela. Em 1835, o governo britânico começou a delimitar essa fronteira e reivindicou esse Essequibo. Em 1841, a Venezuela denunciou o Império Britânico tinha invadido seu território ao estabelecer que esse Essequibo pertencia, então, à sua colônia, né? Em 1899, uma arbitragem internacional em Paris deu uma decisão favorável ao Império Britânico. A gente pode imaginar como foi isenta essa arbitragem, né? Mas tudo bem. Quase 70 anos depois, em 1966, com a independência da Guiana, Caracas e Londres assinaram um tratado em que reconheciam a existência de uma controvérsia pendente. Esse equívoco continua até hoje fazendo parte da Guiana. Em 2018, finalmente, a disputa chegou à Corte Internacional de Justiça da ONU, em Haia, na Holanda, que é responsável por resolver conflitos e controvérsias entre países. No fim de outubro, a Guiana pediu ao tribunal uma decisão cautelar de urgência para impedir o referendo. O advogado que representa o país disse que o objetivo da Venezuela é obter apoio popular para uma decisão já tomada por Maduro. Olha, eu não conheço a fundo o tema, tá? Mas a mim parece um negócio completamente lamentável, tá bom? Porque é basicamente uma disputa por terra para minerar ali coisa arada e petróleo, etc e tal, né? É basicamente isso. É uma fronteira que está ali já estabelecida, pelo menos na prática, né, há muito tempo, muito tempo. E aí o senhor Nicolás Maduro, aí colocando a região toda em risco, eventualmente de uma invasão militar, né, a Guiana. A Guiana eu não sei nem se tem exército, né, imagino até que não, né. Acho que se a Venezuela simplesmente invadir ali, vai invadir e pronto, né. E aí o que é que faz com a população local? Que não é uma população venezuelana, até onde me resulta, né. Enfim, de todo lamentável essa disputa, né. Veja quais são as cidades brasileiras na fronteira com a região rica em petróleo disputado pela Venezuela e pela Guiana. Quem quiser se informar um pouquinho mais, aqui lá no G1 eles fizeram aqui uma matéria um pouco mais de fundo, né, mostrando aqui a fronteira do Brasil com a Venezuela e também com a Guiana e mostrando ali mais ou menos que área que é, né? Aqui tem um outro mapa aqui, ó, pra gente ter uma ideia, né? É enorme a área, né, gente? É muito grande. Eu não tinha noção que era tão grande assim, olha só. Olha o tamanho dela para quem tá acompanhando no vídeo, né? É bem grande mesmo. Aqui o território em disputa, ó. A Guiana ficaria com uma fatiazinha aqui do lado, né? Para a gente ter uma ideia, ó, essa zona de mar aqui, essa zona costeira, dessa região que seria anexada pela Venezuela, só isso aqui tem 300 quilômetros. Só isso aqui, ó. Então é bem grande mesmo, né? A Amazônia é muito gigante, né? A gente olha o mapa, às vezes parece que as coisas são pequenas, né? Muito bem, vamos lá para a revista Fórum. Barroso reverte decisão e mantém expulsão de invasores da terra indígena Apitereua. O presidente do Supremo reverteu a decisão do ministro Nunes Marques e mandou prosseguir com a retirada de invasores da terra indígena em São Félix do Xingu, no Pará. Nunes Marques havia suspendido na quarta-feira a expulsão dos invasores em um especial do uso da força policial, né?
a pedido de 2 organizações de produtores rurais. A medida foi criticada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, que pediram que a decisão fosse revertida no STF. Barroso foi alertado pela Advocacia Geral da União. O ministro é relator de uma ação aberta pela PIB e responsável pelo plano de execução que se chama Plano de Desintrusão das Terras Indígenas Apitereua e Trincheira do Pacajá. Na nova decisão, ele afirma que a execução do plano não poderia estar sujeita à decisão revisional de outro ministro. A suspensão das operações ocorreu às vésperas de uma audiência de senadores em São Félix do Xingu, em atividades da CPI das ONGs. A área, né, da terra indígena é palco de disputa entre grileiros, garimpeiros e empresários, apoiados por parlamentares bolsonaristas, claro, e comunidades indígenas. O território foi o mais desmatado durante o governo Bolsonaro. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. STJ rejeita recurso para restabelecer condenação do ex-coronel Brilhante Ustra. Esse aqui é o ídolo do senhor Jair Bolsonaro, né? Um torturador, né? Um cretino, um covarde, um ser abjeto e nojento, né? O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso para restabelecer a condenação do ex-coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra a indenizar a família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, assassinado em 71 durante a ditadura militar. O STJ analisou a legalidade da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que derrubou a condenação dos herdeiros de Ustra a pagarem R$100 mil para a viúva e para a irmã do jornalista Merlino, além de reconhecer a participação do então coronel nas sessões de tortura que mataram o jornalista. Ustra morreu em 2015. Ex-integrante do Partido Operário Comunista na época da ditadura militar, Merlino foi preso em 15 de julho de 1971 em Santos e levado para a sede do DOI-CODE, onde foi torturado por cerca de 24 horas e morto 4 dias depois. O julgamento começou em agosto, quando o relator ministro Marco Buzzi votou pela anulação da decisão do Tribunal Paulista e determinou que a primeira instância julgue o caso novamente. O relator entendeu que os crimes atribuídos à Ustra podem ser considerados crimes contra a humanidade. Dessa forma, a pretensão de reparação às vítimas e seus familiares não prescreve. A qualificação dos atos supostamente praticados pelo agente do DOI-CODE como ilícito contra a humanidade impede a utilização do instituto da prescrição, né? Consideradas as gravíssimas violações cometidas contra direitos fundamentais e a proteção jurídica contra a tortura. O ministro acrescentou que a lei da anistia, aprovada em 79 para anistiar crimes cometidos durante a ditadura, não impede o andamento de ações indenizatórias, que são de matéria civil. Após sucessivos adiamentos, na sessão realizada ontem, por 3 votos a 2, a 4ª turma do STJ negou a tentativa dos familiares de Merlino de serem indenizados pelos atos de tortura praticados pelo então coronel. Prevaleceu no julgamento o voto proferido pela ministra Maria Isabel Galotti, que votou para manter a decisão da Justiça Paulista, que considerou o caso prescrito. O advogado Joelson Dias informou que a família Merlino vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. É um absurdo, né, gente? É um completo absurdo que, décadas depois, ainda estejamos debatendo, e não é nem pelo valor, né? R$100 mil. R$100 mil. Para a família desse cretino pagar. Morreu sem que tivesse acontecido nada com ele. Nada, porque o Brasil, claro, né? O Brasil foi lá, terminou a ditadura militar, falou: não, a gente não vai, sim, vamos passar a mão na cabeça desses milico, né? Torturador, assassino, espancador de mulher, essa galera toda aí, nada aconteceu com essa gente, né? Bom, aqui na coluna da Mônica Bergamo, né, tem uma entrevista com a família, né? Dizendo: não vamos desistir, diz família de torturado na ditadura após a STJ negar a ação contra Ustra. Herdeiros do jornalista Luiz Eduardo Merlino afirmam que vão recorrer até a última instância. Vamos lá para iclnoticias.com.br também, de novo aqui, no último dia de trégua, Hamas liberta 8 reféns e Israel solta 30 prisioneiros. No último dia de trégua humanitária, o Hamas anunciou a libertação de mais 6 reféns.
Já Israel confirmou a soltura de 30 prisioneiros palestinos. Eu já falei ontem aqui, né? Para mim, quem está preso em Israel da maneira como as pessoas são presas, o nome disso é refém também, né? Já dei a minha opinião em relação a isso ontem aqui, né? Dos 150 que foram soltos até ontem, 2/3 eram menores de idade, tá? E a imensa maioria estava preso sem acusação formal. Gente que está preso há 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9, 1 ano e meio. Tá preso por quê? Não sabe. Por que não sabe? Porque não tem acusação. Né? Não há uma acusação formal no sistema de justiça. Então a pessoa está presa e não sabe por que está presa. Para mim, o nome disso é refém. Refém de um Estado terrorista que hoje é o Estado comandado pelo senhor Benjamin Netanyahu. Tá bom? Hoje, o secretário de Estado de Governo norte-americano, o Anthony Blinken, pediu a prorrogação do cessar-fogo nos conflitos. A gente já vai ver que isso não deu certo. Em comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, o Majed Al-Sani, declarou que o Hamas libertou 2 menores de idade e 6 mulheres, entre elas uma mexicana, uma russa e uma uruguaia. Em troca, o governo israelense soltou 23 crianças e adolescentes, além de 7 mulheres. Pois é, tem crianças e adolescentes presas por Israel. Né? Para mim, o nome disso é refém. Tá? Na Cisjordânia, o secretário de Estado Anthony Blinken esteve hoje reunido com representantes do governo israelense e da autoridade palestina. Na ocasião, ele pediu a extensão da trégua humanitária entre Hamas e Israel. Isso não aconteceu, a gente já vai ver aqui. Detalhe importante, gente. Ontem, o Desperta, nós fizemos o programa ontem, né? Vocês acompanharam aqui. Em um determinado momento, eu falei sobre a trégua, a possibilidade de ter mais um dia de trégua. E nós ilustramos a minha leitura da matéria com um vídeo mostrando presos reféns sendo soltos pelo Hamas. Quem viu o programa ontem sabe do que eu estou falando, né? Eu já mostrei aqui vídeo de refém sendo solto pelo Hamas, sendo solto por Israel, encontrando família, chegando em casa. Já mostrei vários aqui. Vários, né? Mostrei o exército israelense que estava soltando gente e tal, tudo. Ontem mostrei esse vídeo, um vídeo feito pelo Hamas, né? Curiosamente, as pessoas aparecem ali muito felizes até, né? Uma coisa que causa até um certo choque, né? Pra gente que tá acompanhando de longe isso, né? Porque o Hamas, esse grupo terrorista, aquela coisa, as pessoas fazendo high five. O refém fazendo high five, batendo mãozinha, assim, com o cara do Hamas, né? Dando abraço. Dando abraço. Vocês viram o vídeo ontem. Sabe o que aconteceu? O YouTube derrubou o meu programa de ontem. Se vocês quiserem assistir o Desperta de ontem, vocês não vão conseguir encontrar no YouTube. O YouTube derrubou o programa, deletou o programa. Sabem qual foi a acusação? Que o programa fez propaganda de organização criminosa. Eu vou repetir. Nós mostramos ontem um vídeo do Hamas soltando reféns israelenses. Isso é incitação à organização criminosa, segundo as políticas do YouTube. Quando nós mostramos Israel soltando reféns palestinos, não aconteceu nada. É curioso, né? É muito curioso. Como se nós ontem estivéssemos fazendo algum tipo de incitação ao terrorismo. A gente está mostrando jornalisticamente um vídeo de interesse público que mostra reféns sendo soltos. E o programa foi derrubado. O programa não está mais no ar. É a segunda vez que acontece, viu, gente? A segunda vez que acontece. E por acaso, porque assim, ó, o YouTube não fala o motivo, né? Porque nós não temos uma regulação da internet no Brasil devida, organizada, apropriada. Aliás, no PL 2630, contra o qual muita gente lutou, tinha lá um roteiro. Por exemplo, se o PL 2630 tivesse sido aprovado, eu saberia o motivo de terem derrubado o meu vídeo hoje. E eu teria instâncias para recorrer. Hoje eu não sei. O YouTube me manda um e-mail e fala o seguinte: ó, removemos o seu vídeo. Então o nosso programa de ontem não está no ar. Removemos o seu vídeo, né? Lá do meu canal, do YouTube. Do meu canal. Porque viola nossas práticas, né? Quais são as práticas? Sei lá, apologia, não sei o quê, a organização criminosa. Mas o programa tem 1 hora. Eu tive que reassistir o programa para tentar entender o que tinha acontecido. Eu nem me lembrava o que era.
Sabe? Então não vem um negócio específico porque você falou isso aqui, entendeu? Até porque se fossem fazer isso, não ia ter como tirar o vídeo, porque eu não falei absolutamente nada de apologia à organização criminosa, né? E aí fui lá tentar descobrir, bom, só pode ser isso, evidentemente só pode ser isso. Porque, aliás, foi o único vídeo que nós mostramos ontem aqui, né? Aí o jeito de recorrer. Você clica num botão lá no YouTube e escreve uma frase de no máximo 180 caracteres. É assim, tá? Você clica lá, quero contestar a decisão do YouTube. Aí você vai explicar ali conteúdo de interesse público, uso jornalístico, não há apologia à violência, né? Uso com contexto. Você começa a escrever, acabou já, porque é só 180 caracteres, você pode argumentar. Então, assim, a instância de recurso, ela é ridícula, ela é absurda. E demora, tipo, 4 minutos já vem uma resposta. Nossos moderadores analisaram o seu vídeo e confirmamos que ele faz apologia não sei o quê. Alguém me diz que foi analisado por um ser humano aquele negócio? Uma máquina derrubou na primeira vez e a mesma máquina derrubou na segunda. Não tem análise nenhuma. Nenhuma. É uma piada, né? Então vamos combinar que assim, eu não posso mais mostrar vídeo aqui, tá, gente? Para vocês saberem, não posso mais mostrar vídeo, porque o YouTube não permite, né, que mostrem reféns israelenses sendo soltos pelo Hamas. Não posso mais, tá bom? Se eu mostrar vídeo do exército de Israel soltando reféns palestinos, pode, daí tá liberado, tá bom? Os vídeos absurdos que nós mostramos essa semana daquele espião do exército israelense que veio para o Brasil fazer um monte de palestra, deu entrevista no Fantástico, no Flow Podcast, não sei aonde, tudo que é lugar. Lembram? Na CNN, na Globo News, tudo que é lugar. O cara foi para tudo que é lugar. Trazido para o Brasil pela tal da ONG Stand With Us, que é a ONG que trabalha na educação para a paz. Nós vimos muito bem, né, a paz que esse cidadão trouxe para o Brasil, né? Aquelas falas absurdas, os Estados Árabes são lixo, eu não quero ouvir falar em Estado palestino, nós temos que erradicar o Hamas e crianças vão morrer sim, mas é a única opção que nós temos. Essas falas todas, elas estão no YouTube até hoje, né? Essas pode, vocês entenderam? Essas tá liberado. Mas se mostrar vídeo do Hamas libertando refém, aí o YouTube vai derrubar o nosso vídeo, tá? Então não mostrarei mais. Muito bem, lá no UOL, fim do cessar-fogo, Israel retoma ataques a Gaza após disparos de foguetes. No dia em que a guerra chega ao 56º dia, Israel volta às operações de combate contra o Hamas em Gaza depois de acusar o grupo palestino extremista de disparar foguetes, de não seguir o acordo para libertar todas as mulheres mantidas como reféns e violar a trégua temporária. Então, aparentemente, né, voltaram os bombardeios em Gaza. Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui não sabemos. Não sabemos se disparou o foguete mesmo, não sabemos se foi o Hamas, não sabemos, não sabemos. Porque eu vou repetir pela milésima vez aqui, o exército de Israel mentiu durante esses últimos 60 dias umas 400 vezes. Postou vídeo mentiroso de ataque ao hospital, teve que apagar depois. Assim, ó, incontáveis as mentiras que foram descaradamente contadas pelo exército israelense. Então não sabemos se teve, pode ter tido foguete, pode não ter tido, não sabemos, não tem apuração independente, então por hora o que temos é que Israel voltou a bombardear Gaza, tá? Essa é a notícia do dia. Olha, uma matéria importante, uma reportagem lá no UOL, facções de 4 países vizinhos travam disputa por território na Amazônia. Reportagem do Herculano Barreto Filho e da Fabiola Pérez. Integrantes de ao menos 10 facções de 4 países vizinhos cruzaram a fronteira para travar disputas por território na Amazônia Legal, indica o estudo de cartografia da violência da Amazônia, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essas facções estrangeiras estão no Acre, na Amazônia, Maranhão, Amazonas deve ser, né? No Acre, Amazonas, Maranhão, Roraima, indica o levantamento. Os grupos venezuelanos, por exemplo, disputam território com facções brasileiras em Boa Vista, com uma população de quase 410 mil moradores. O estudo aponta que há 4 grupos de guerrilheiros das Farc concentrados no Amazonas. Eles estão na mira das autoridades colombianas, brasileiras e norte-americanas por suspeitas de dominar uma rota pelo rio para negociar com o PCC e com o Comando Vermelho, as duas principais facções brasileiras. Mensagens vazadas apontam
que o Comando Vermelho tem a função de recuperar as rotas do Amazonas. São e-mails do Ministério Público da Colômbia que indicam que os grupos estrangeiros cruzam a fronteira de barco pelo rio Valpés e seguem pelo Rio Negro no Amazonas. Já o PCC é citado como aliado de narcotraficantes no sul da Colômbia e disputa território com o Comando Vermelho, cita ainda o documento. Bom, gente, olha, notícia dessa manhã lá, estava publicado no UOL, né? Mina tem previsão de colapso às 6 horas da manhã e deve gerar tremor e cratera em Maceió. Deixa eu só acessar a capa do UOL para ver se tem alguma atualização sobre isso. Não, por enquanto não, né? Não. Então é o seguinte, ó. A Defesa Civil de Maceió trabalha com a hipótese repassada pela Braskem de que a mina que está na iminência de colapso vai desabar e causar tremor e cratera por volta das 6 da manhã dessa sexta-feira. Agora são 7h42, não temos notícia ainda de que a mina tenha desabado, mas podemos imaginar se a própria empresa, que é a Braskem, responsável por esse absurdo, essa tragédia, esse crime, né, repassou a informação para a Defesa Civil de Maceió, de que o desabamento poderia ocorrer hoje pela manhã, às 6 da manhã, né? Claro que não tem hora marcada para uma mina desabar, né, gente? Então a gente vai ficar em alerta, porque isso pode acontecer a qualquer momento. As consequências ainda são incertas, mas toda a área do Mutange e entorno está desocupada, um bairro inteiro. Segundo o órgão, quando estava a 1.000 metros de profundidade, a mina foi medida em 500.000 metros cúbicos. Ou seja, ela era um buraco embaixo do bairro, né? Com área capaz de armazenar 500 milhões de litros de água, o mesmo volume de aproximadamente 200 piscinas olímpicas. Isso é suficiente para engolir boa parte do bairro. Vocês imaginam, né, gente? É um buraco no subsolo do bairro. Essa mina está na iminência de desabar e isso vai engolir boa parte do bairro, das casas, de tudo, né? Tudo que as pessoas tinham ali, né? Estima-se que 60% da área da mina esteja dentro da Lagoa Mundaú. Isso gerou o medo e disseminação de notícia falsa de que o colapso poderia causar um pequeno tsunami. Ao contrário, como haverá uma cavidade, a água vai entrar nela, reduzindo o nível da lagoa. Vejam o tamanho desse negócio, gente. O tamanho desse crime que a Braskem cometeu lá em Maceió. Assim, vai baixar o nível da água de uma lagoa, porque vai abrir um buraco embaixo, a água vai cair nesse buraco. É um negócio assim, ó. Toda vez que eu vejo essa história, eu fico abismado que os diretores dessa empresa, as pessoas que autorizaram esse negócio, os responsáveis técnicos, não estejam presos. Não aconteceu nada com essas pessoas. Empresa privada no Brasil é um negócio que, assim, ó, essas empresas privadas grandes no Brasil, assim, pode fazer o que quiser, né? Americanas, vai. Vocês tenho certeza, não vai acontecer nada com as americanas. Nada. Ninguém vai ser punido. Punido mesmo? Zero. Braskem? Zero. Ai, meu Deus, se isso aqui fosse uma empresa pública, né? Ai, meu Deus. Ia ser capa de tudo que era lugar, ia ficar no Jornal Nacional 6 anos sem parar. Vocês imaginem se isso aqui fosse causado por uma empresa pública. Mas como é uma empresa privada, não, o privado é melhor. Deixa aí, não mexe, né? Segundo o representante da Defesa Civil, né, a área está sendo monitorada 24 horas por dia por vários equipamentos, como drones. Abelardo explica que, quando houver o colapso, vai haver um tremor de terra, mas em uma magnitude que não deve causar danos físicos a imóveis em áreas vizinhas. Como não temos as dimensões do tamanho do impacto, né, não sabemos exatamente o grau de afetação que ela deve provocar na superfície, nem quantos metros terá esta cavidade. A gente separou um vídeo aqui para mostrar. Vamos lá, é um documentário que está no YouTube, que tá de graça no YouTube, tá, gente? Para quem quiser assistir, tá inteirinho no YouTube. A gente vai mostrar aqui o trailer, depois eu comento o nome do comentário e do documentário para vocês poderem assistir depois, porque é um negócio realmente, só esse trailer, tem 1 minuto e pouco, vocês vão ver o tamanho
do crime que é esse negócio. Esse negócio não é uma tragédia. Não é uma tragédia. Esse negócio é um crime cometido por uma empresa privada cujos acionistas, proprietários, diretores, responsáveis técnicos, até hoje não foram punidos. Zero, não aconteceu nada com essa gente. Os caras estão engolindo um bairro em Maceió. Tá bom? Vamos lá, vamos mostrar o vídeo aí, Jimmy. Se filmar isso aqui, do ponto de vista aéreo, e comparar com uma imagem da Síria, talvez as pessoas não saibam separar. Nunca foi visto nada igual, pelo menos pela população da nossa comunidade, que venha trazer lembranças tão catastróficas como essa. São 57 mil moradores que estão afetados diretamente. Eles exploram, sem nenhuma medida de segurança, o volume dessas minas, de forma que minas se encontram com outras minas, e que isso não podia jamais acontecer. Se quisermos dar nome aos responsáveis por esse crime, o primeiro é a Braskem, mas também vai ter o IMA, o Instituto do Meio Ambiente. A Braskem é a culpada principal, mas todos os governadores, desde o início da instalação, foram culpados, omissos e quem sabe mais o quê? Porque todos eles se completaram das situações que eram proporcionadas pela empresa. Muito bem, o documentário do Carlos Pronzato, a Braskem passou por aqui. Quem quiser acompanhar esse documentário, tá no YouTube de graça, tá? Tem 1 hora e pouquinho ali. A Braskem passou por aqui. Vocês viram as imagens ali, né? Das casas, rachadura de, sei lá, 3, 4 centímetros na parede, abriu a parede da casa. As pessoas saíram dali, gente. O bairro tá, no mais das vezes, esvaziado. As pessoas tiveram que se mandar. Arrebentou tudo. Foi um esquema que a Braskem foi juntando, como explica ali no vídeo, várias minas no subsolo, né? Então abria uma de um lado, ia lá, explorava, depois abria outra, explorava, fez basicamente uma buraco de rato, né? Como se fossem ratos de fato. Aliás, boa analogia, né? Coitado dos ratos, mas tudo bem, né? Cavocaram ali como se fossem ratos e absolutamente nada aconteceu com essa gente até hoje. Nada. Nenhum político que autorizou, ninguém que autorizou no órgão ambiental lá de Maceió também, como se fala aqui no documentário, o IMA, né? Nada. É um escândalo, um crime, né? Tem uma cobertura bem completa lá no iclnoticias.com.br, tá, gente? Olha só a capa do site hoje aqui, tá bastante dedicada a isso, né? A capa principal do site, né? A manchete principal, emergência em Maceió, a mina da Braskem pode desabar a qualquer momento. A Defesa Civil Estadual estima que há 72% de chances de que a mina 18, explorada pela Braskem, desmorone. Defesa Civil diz que há risco iminente, né, de colapso em mina da Braskem em Manaus, portanto aqui na capa do ICL Notícias. Braskem, moradores de bairro de Maceió denunciam saída forçada de suas casas. A Defesa Civil de Maceió e a Polícia Militar de Alagoas estão tirando as pessoas à força de suas casas, estão arrombando as residências, revirando pertences, estão intimidando a gente a sair daqui. É uma ação abusiva. O relato é de uma moradora do Mutange, um dos bairros da região afetado pela exploração de salgema da Braskem em Maceió. Segundo ela, ontem, após decisão da Justiça Federal de Alagoas, moradores tiveram que deixar suas casas. O juiz Ângelo Cavalcante Alves de Miranda decidiu pela remoção com o objetivo de garantir a segurança da população. O magistrado autorizou ainda o uso de força policial na hipótese em que haja resistência quanto à desocupação da área, onde remanescem aproximadamente 23 residências ocupadas. Gente, 2 coisas importantes. Primeiro, devia estar tendo decisão judicial de juiz na casa das pessoas que são as responsáveis por esse negócio. Primeira coisa, né? A polícia bateu na casa de alguém, do presidente da Braskem, do CEO da Braskem, do não sei quem da Braskem, do cara lá do órgão ambiental que liberou essa tragédia absurda. A polícia está batendo na casa dessa gente, não me resulta que esteja. Primeira coisa. Agora, importante, eu vou mandar um recado aqui para as pessoas que nos acompanham, que estão em Maceió. Já vi que tem muita gente aqui no chat dando bom dia de Maceió.
Se você mora nessas áreas, ou tem parentes, ou amigos, ou tem algum tipo de influência, gente, tem que sair. Não tem o que fazer. Nesses momentos, muitas vezes, as pessoas, e é compreensível, a pessoa tá emocionalmente ligada. Você imagina você ter que sair da sua casa. Imagina a casa que você mora hoje. Você tá vendo esse programa agora? Olha para sua casa. Olha para sua casa. Olha para a parede da sua casa. Entendeu? Para os seus móveis, para os seus objetos de decoração, aquela lembrancinha que você comprou na viagem não sei para onde, aquela foto com a sua mãe, com o seu pai, entendeu? A foto do seu filho, tudo. Olha para sua casa. É isso que as pessoas estão tendo que deixar para trás. Não é fácil. Eu entendo que não seja fácil. E repudio qualquer abuso da polícia e da defesa civil, tá? Mas, gente, tem que sair, não tem o que fazer. O negócio todo pode ser engolido por esse crime da Braskem. Então não queiram, por favor, estar dentro da casa quando isso acontecer. É como região em área de risco de desabamento. Tem que sair. Não há alternativa. No ponto em que chegou, né? Tá? Então, por favor, quem tá na região, quem conhece gente, eu vi que tem gente comentando aqui, né, de Maceió, por gentileza, gente, se é uma área de risco, a própria empresa, tá? A própria Braskem tá dizendo que vai desabar. Então, assim, não é nenhuma avaliação que a Braskem poderia contestar e falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Que geralmente é o que empresas privadas fazem, aliás, né? Maquiar a realidade, mentir para as pessoas. Essas empresas desse tipo. Não, é a Braskem que tá falando. Vai desabar. A previsão era para desabar hoje pela manhã. A gente está acompanhando aqui. Por enquanto não temos notícia, né? O hospital próximo à mina da Braskem, em Maceió, é esvaziado por risco de afundar. Olha aqui, ó, um hospital, ó, novinho, né? O hospital sanatório no bairro Pinheiro, em Maceió, foi esvaziado porque corre o risco de ter o terreno onde está afundar. A unidade de saúde fica em um bairro vizinho a uma antiga mina da Braskem na cidade, cuja caverna pode colapsar essa manhã. A região onde está a antiga mina se chama Mutange, é uma das zonas de Maceió desocupadas por conta do risco de desmoronamento das escavações. A operação para retirar os pacientes foi iniciada na noite da última quarta-feira. No mesmo dia, a Defesa Civil de Maceió alertou para o risco iminente de colapso em uma das minas monitoradas pelo órgão. De acordo com o comunicado, o colapso da estrutura poderia provocar o surgimento de uma imensa cratera no Mutange, ou seja, um hospital inteiro esvaziado pelo crime da Braskem, pelo qual até hoje ninguém foi devidamente punido. Eu quero saber da polícia batendo na porta dos diretores da Braskem, da pessoa que autorizou esse negócio, da galera que encheu o bolso de dinheiro com essa mina, do cara lá do órgão ambiental que vai saber como é que foi que aprovou esse negócio também. E aí, gente, nada até agora? Nada? Ninguém vai atrás disso? Vão se limitar a tirar as pessoas dali e depois fazer aquelas pataquadas que essas empresas no geral fazem, constroem um bairro lá na casa do caramba para botar a pessoa morar? E a pessoa não quer e tem o direito de não querer, porque estão tirando ela da casa dela, à força. É um completo absurdo, né, gente? Olha, vamos lá aqui, última notícia do dia aqui. Lá no iclnoticias.com.br também, né? New York Times diz que Israel sabia de plano de ataque do Hamas há mais de um ano. Eu venho falando sobre isso aqui. Vocês sabem que eu sou um cara que não gosta de teoria da conspiração, não gosto mesmo, né? Eu evito, às vezes até de modo exagerado, confesso, às vezes a coisa realmente está indo para aquele lado, já há alguns indícios, mas eu espero, né? Senão a gente vira um bando de maluco também. Eu acho que não é bom, né? Agora, há indícios suficientes para dizer que o governo de Israel sabia do ataque do Hamas? Sim. Sim, há um bom tempo. Ou seja, suscita a dúvida legítima que podemos todos nos perguntar se o Benjamin Netanyahu não desejava esse ataque para fazer exatamente o que está fazendo agora, tá bom? Essa dúvida é mais do que legítima. Mais do que legítima. Ela está longe de ser uma teoria da conspiração.
Querem ver? Vamos lá. O jornal norte-americano The New York Times publicou hoje reportagem na qual revela que autoridades israelenses obtiveram um plano do Hamas para o ataque terrorista de 7 de outubro, mais de um ano antes de acontecer. É isso que mostram documentos, e-mails e entrevistas. Mas os militares dos serviços secretos israelenses consideraram o plano uma aspiração ambiciosa, demasiado difícil para a execução do Hamas. Essa, eventualmente, é a desculpa, né? Você sabe de um plano de ataque. Você olha e fala, não vai acontecer. Israel? Fazer isso? O país do escudo antimísseis? Da extrema paranoia com segurança? Olhar para um plano do Hamas e falar, não, acho que não. Ora, cada vez mais esquisita essa história, né? O documento de aproximadamente 40 páginas, que as autoridades de Israel batizaram de Muro de Jericó, delineou ponto por ponto exatamente o tipo de invasão devastadora que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas. O texto traduzido que foi revisado pelo New York Times não estabeleceu a data para a ofensiva, mas descreveu um ataque metódico destinado a subjugar as fortificações ao redor da faixa de Gaza, assumir o controle de cidades israelenses e invadir bases militares importantes, incluindo uma divisão do quartel-general. Tá aí. Netanyahu decidiu não fazer nada. Já sabiam do plano. Agora, o motivo pelo qual nós podemos apenas especular. O que se sabe hoje é que foi muito conveniente usar isso como desculpa para fazer o que estão fazendo em Gaza. Porque o objetivo final vai ser anexar Gaza, né? Ou parte de Gaza. Muito bem, gente. O programa de hoje está acabando. Daqui a pouquinho estarei lá no ICL Notícias, primeira edição, aliás. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirimurê, pela Rádio Brasil Atual e pelos queridos da Rádio Heliópolis, nossos novos parceiros aqui na grande rede Desperta. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, em ponto, horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro, são 7h58 da manhã. Muito obrigado. Voltaremos amanhã? Não. Aliás, porque hoje sextou. Voltaremos na segunda, né? Segunda-feira, amanhã não tem programa, né? Que o papai precisa descansar também. Voltaremos segunda-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo e tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso Grandes Pensadores, a formação do espírito crítico. A gente vai analisar alguns dos maiores pensadores da cultura ocidental, seja clássico, seja contemporâneo. É um curso que vocês não podem perder. Por quê? Porque ele nos ensina a refletir, que é a coisa mais difícil no mundo moderno de hoje. Só o contato com os grandes pensadores e com as grandes obras faz com que a gente possa usar a nossa inteligência no máximo, né? Porque a gente passa a aprender e ter uma outra bagagem. Então, por conta disso, eu ficaria muito contente se vocês acompanhassem o curso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande abraço a todos. Olá, sou Caí Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá.